nós uma grande alegria de ver assim Deus fazendo a obra. Os irmãos não podem imaginar o quanto a obra de Deus tem crescido. Eu estou indo de novo, semana que vem, para o Panamá. Eu vou sentir a falta do Alexandre, fiquei na casa do Alexandre ali, e da Cacá. A Cacá é um milagre de Deus, porque ela, a mãe dela é uma dentista em patrocínio, os pais não são crentes, né, Cacá? E ela foi para Uberaba, converteu-se a Cristo, casou-se com o Alexandre é engenheiro e ela é advogada. E foram para o Panamá. Irmão, vocês nem podem imaginar a bênção que é esse casal. Eles foram por conta própria, com sustento próprio, com um pequeno ajuda, talvez, da sua igreja, lá em Uberaba, né? Uma grande igreja hoje, mas, sabe, por conta própria, para servir ao Senhor. E estão aqui para fazer o seminário, não para ficar de novo no Brasil, mas para ir para outro campo missionário. Irmãos, são pessoas valiosas. Aproveitem a presença desse casal, para vocês aprenderem muitas coisas, né? Que bênção, maravilhosa. E eu louvo a Deus. Reverendo Castro, vocês precisam ler o artigo que o Reverendo Castro escreveu na última revista da PMT. Pastor, aquele artigo seu, O Grande Desafio. Um dos melhores artigos que eu já li na nossa revista foi o seu, né? O Reverendo Castro é um grande homem. Ele é um homem que ele vai dizer depois exatamente, chegou numa cultura onde não é uma língua ágrafa, o seu ideia, ele fez a língua do povo, sabe? O Reverendo Castro é autor de um dicionário dessa grossura, tá? Maior do que ele, não é? Então, o Reverendo Castro é uma bênção, ele escreveu o livro, ele é um grande professor. Meu Deus, alguém perguntou esses dias, reverendo, hoje nós estamos com a maior elite na PMT de professores e pessoas que diz quem vai substituir esse povo depois? Como Lidório, reverendo Castro e outros mais. Quem vai substituir esse povo depois? É uma preocupação. Temos que orar. Quem vai dar sequência? Porque os melhores líderes missionários estão na PMT hoje, sabe, ensinando e como missionários. Que bênção é alguém, como o reverendo Castro vai falar, mas vem do campo missionário. Estive na casa dele recentemente, lá no alto do Rio Negro, né? E comi até formiga na casa dele. Olha, pastor, nunca tinha comido peixe com formiga. Foi a primeira experiência, né? E eu tive o privilégio de conhecer. Depois, se puder compartilhar, pastor, a experiência dos Dou, lá em São Gabriel. Foi uma coisa maravilhosa. O que aconteceu entre os Dou, lá em São Gabriel, tá? Irmãos, eu queria, então, nessa manhã, irmãos, já que estamos falando de despertamento, nessa manhã, eu queria abordar algo muito importante, é sobre o papel dos nossos seminários e a obra missionária. Irmãos, é um desafio. Louvo a Deus porque o reverendo Ulisses está tomando iniciativa com uma nova visão do nosso seminário, mas não é assim na nossa história, dos nossos seminários. E eu queria pensar nessa manhã, nesse momento, no grande papel dos nossos seminários, já que é uma conferência do seminário e a obra missionária. E podemos ver o quanto nossos seminários têm pecado contra Deus, formando gente até liberal, mas nunca comprometido com a obra de Deus. Eu queria lhes convidar nessa manhã, para a gente começar aqui, numa palavra de Jesus a João capítulo 21, Evangelho de João capítulo 21. Por gentileza, abra uma Bíblia comigo. Nessa passagem, ela é muito importante. Evangelho de João, capítulo 21. São palavras muito solenes do Senhor Jesus aos discípulos. Evangelho de João, capítulo 21. Depois de ressurreto, nos evangelhos, Jesus não fala quase nada de missões. Você não escuta nada praticamente. O que Jesus fala sobre a expansão do reino de Deus. E quando ele ressuscita, aí sim ele fala das grandes comissões, exatamente para que haja o domínio messiânico nas nações. Que bênção! E capítulo 21 de João, Jesus abordando o apóstolo Pedro. No verso 15, capítulo 21, verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Irmãos, por que Jesus faz essa pergunta? Ele não falou ainda nada sobre obra. A pergunta dele é: você é capaz de me amar? Você tem que ler o artigo da Reverendo Castro também, para vocês entenderem um pouco isso, que ele fala no seu artigo, né? Não nessa passagem, mas ele abordando esse aspecto. A pergunta de Jesus é: vocês são capazes de me amar? Será que os seminários, professores do seminário, já se definiram se vão ou não amar o Senhor Jesus? Ele diz: amas-me. A pergunta dele é: mais do que esses outros?
A resposta de Pedro, irmãos, é muito corajoso o apóstolo Pedro afirmar isto. O Senhor sabe. Sim. Ele diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Esse verbo usado aqui, tu sabes, na língua grega, o Senhor conhece profundamente a minha vida. Eu não tenho como enganar o Senhor. O Senhor sabe que eu te amo mesmo. O Senhor sabe que eu te amo mesmo. E essa expressão aqui, então, esse verbo conhecer é saber, é lá no fundo da alma. E Jesus, então, responde para Pedro, então apacenta os meus cordeiros, vá fazer minha obra. Apacenta os meus cordeiros. Essa palavra apacentar aqui, irmãos, na língua do Novo Testamento, significa dar de comer ao meu povo. E a palavra cordeiro é a ideia de crente novo, é o diminutivo, cordeirinho. Vá dar comida aos meus crentes novos. Esse povo tem que ser alimentado pelo Evangelho, pela palavra. Então comece alimentando os meus cordeirinhos. Dá de comer, na língua inglesa até a versão alimenta os meus cordeiros, é feed my flock. Dá de comer ao meu rebanho. Vai alimentar. Pedro, se tu me amas, alimenta esse povo que se converte, vai dar comida, vai dar palavra para esse povo, vai alimentar o coração desse povo. E a segunda pergunta interessante, verso 16, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Essa palavra pastorear é dar então direção ao meu rebanho. Aqui já ovelhas adultas. A palavra proba, tá? Aqui é ovelhas já, não ovelhinhas, mas ovelhas já adultas. Se tu me amas, Pedro, então, de fato, vá dar toda a direção para o meu rebanho. Mostra o que esse povo há de fazer. Dá direção a esse povo agora mais maduro. Vai dizer o que esse povo vai fazer. Dá direção para esse povo. Se tu me amas, alimenta as minhas ovelhinhas e dá toda a direção necessária para esses crentes agora maduros, quanto à obra do ministério deles, quem sabe. E a terceira pergunta, meus irmãos, Jesus disse, tu me amas, pela terceira vez, e Jesus disse, não pedisse sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele fala, então, vai apacentar as minhas ovelhas, você também tem que alimentar as ovelhas mais adultas. Ele volta esse verbo alimentar. Vai dar comida a crente novo e crente adulto, e vai dar direção para todo o meu rebanho. Quanto à vida desse rebanho, eu fico pensando, meus irmãos, qual é o papel do seminário? Eu pensei nessa passagem ligando a questão dos nossos seminários. Qual, de fato, o pastor ontem pregou aqui ontem à noite, eu estava aqui ouvindo o culto, né? Ele começou a falar uma coisa muito importante nesse aspecto. O senhor começou a abordar, reverendo, sobre isso mesmo, né? Foi interessante, a sua palavra, não é? É mais importante do que a minha. O senhor é mais experiente na vida, né? Mas assim, que bênção. Irmãos, quando nós pensamos nos nossos seminários, hoje nós temos 9 seminários na nossa igreja. Vai ter uma extensão em Rondônia, então se é 8 mais uma extensão. Irmãos, de toda a vida, na nossa história, nós estamos com 159 anos de história do Brasil e nós nunca deixamos de ser seminários apenas acadêmicos. Eu trabalhei no seminário aqui 23 anos, eu sei disso. E o nosso seminário agora está caminhando, reverendo Luiz. Eu louvo a Deus por sua vida, uma nova direção, divisão de seminário. Mas, meus irmãos, nós sabemos que não é assim em nossa igreja. Eu estudei num seminário anos atrás. Eu não tive nenhum incentivo sequer sobre missões. A única coisa que eu ouvi de um professor é o seguinte, para que você pensar fazer missões se você não avançou o vizinho? É mais para desestimular. E eu nunca tive uma aula de missões. A única coisa que eu aprendi de missões, eu aprendi em vários lugares, especialmente na Bíblia, mas não no nosso seminário. Que pena. E quando os seminários precisam entender o seu papel como o grande formador de opinião para o seu povo. Há uma passagem que é muito importante para mim, quando você pensa na hermenêutica de um seminário, está lá em Lucas capítulo 24. Eu queria primeiro abordar essa passagem, antes de passar para algumas coisas práticas, despertando nossos seminários. Veja, irmãos, Lucas, no capítulo 24,
Essa é uma das grandes comissões de Jesus. É interessante que lá em Atos 13, fala de alguns profetas e mestres. Um desses profetas, eu creio que mais mestre, um desses mestres da igreja de Antioquia da Síria. A gente pensa, por que a Síria está levando tanto bombardeio hoje? É bom lembrar que a Síria trocou Jesus pelo islamismo. É mais do que normal Deus bombardeando a Síria, porque ela trocou Jesus pelo islamismo. Ela não quer mais Deus. A Síria foi o centro do cristianismo no Novo Testamento, e ela trocou Jesus pelo islamismo. Isso é consequência. A gente fica pensando, meu Deus, por que tanta criança morrendo hoje? A gente não sabe, mas às vezes Deus está protegendo a sua igreja no futuro. Esse povo está morrendo, vão ser os perseguidores da igreja no futuro. Não sabemos o que Deus está fazendo. Deus pode estar livrando até a sua igreja. Lá nós temos a igreja presbiteriana do Líbano, Síria e Iraque, o mesmo sínodo. E temos várias igrejas presbiterianas naquela região. Mas interessante, irmãos, que dos mestres, eu creio mais mestre do que profeta nessa passagem, nós temos um homem chamado Lúcio de Cirene. Lúcio de Cirene. Os irmãos sabem que Cirene está na Líbia. Tinha um líbio ali como parte da liderança da igreja de Antioquia. E até hoje tem na Líbia a região cirenaica. E como a gente vê alguma possibilidade, não temos certeza plena, mas como a palavra Lúcio vem da palavra Lúquios, língua grega, Lúquios pode ser Lúcio e a mesma palavra para Lucas. Quem sabe esse Lúcio Cirene é o próprio Lucas, que escreveu o Evangelho e o livro de Atos, e porque foram também alguns crentes da Líbia para Antioquia para ensinar aos gregos a palavra do Senhor. E ao meu ver, Lucas é um desses homens, porque a palavra Lucas vem de Lúquios, é o mesmo para Lúcio, e há uma possibilidade que Lucas, que escreveu o Evangelho e Atos, ele tenha vindo da Líbia. É uma possibilidade, não temos certeza. Interessante. Se for, a mente vai longe, porque Mateus, segundo a tradição cristã, foi missionário na Líbia. Quem sabe Lucas ter sido até alguém evangelizado por Mateus, porque foi missionário na Líbia? Não sabemos, mas são possibilidades, a gente coloca assim, né? Não podemos afirmar que é verdade, mas uma grande possibilidade. Mas Lucas escreve, ele tinha uma grande visão das coisas de Deus, e do finalzinho do seu Evangelho, capítulo 24, ele registra o momento que Jesus vai estar com os discípulos lá no cenáculo. Lucas 24, e nos versículos 44 em diante, Jesus disse assim, Lucas registra algo sobre Jesus. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito, onde? Na lei de Moisés? Onde mais? E há um especialista bíblico, acho que foi até citado o cânon de José. Era o cânon judaico, mas era uma possibilidade de ser o cânon de José. Jesus citou todo o cânon bíblico. É quando diz de Gênesis a Malaquias. Diz tudo que de mim está escrito, de Gênesis a Malaquias. Ele disse, importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na Bíblia inteira. Hoje nós temos mais do que Gênesis a Malaquias. Nós temos até Apocalipse. Quer dizer, o NT, o Novo Testamento é muito mais claro sobre Jesus do que em qualquer outro lugar. Temos muito mais do que havia nessa igreja, lá naquele tempo. Verso 44, depois de Jesus ensinar isto, verso 45 diz, então lhes abriu o entendimento. Eu digo assim, a compreensão hermenêutica dos discípulos. Vamos dizer que a hermenêutica é o rumo da interpretação bíblica correta. A hermenêutica reformada, estamos dizendo assim. Então, a partir daquele momento, a mente dos discípulos se abriu exatamente para compreender a hermenêutica das Escrituras. É para esse caminho que vamos seguir para pregar a palavra. É por esse caminho que vamos seguir para orientar o povo de Deus.
é para esse caminho, se tivesse um seminário presbiteriano lá, fala assim, é por esse caminho que o seminário deve andar. É por essa hermenêutica. E Jesus fala de duas coisas importantes dentro do conteúdo das Escrituras que precisa ser ensinado. Então, ele abriu o entendimento dos discípulos para entender exatamente a direção correta que se deve lidar com as Escrituras. E vejo aqui, irmãos, no verso 46. Eles disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Toda a teologia de Paulo está concentrada em duas palavras, morte e ressurreição de Cristo. Que quando Cristo morreu, o mundo inteiro, o cosmos morreu, todo mundo morreu e foi condenado lá com Jesus. É a condenação do cosmos e do mundo. E quando ressuscitou, todo o cosmos ressuscitou. E todos aqueles que hão de ser do Senhor também começam a ressuscitar com Ele. Então toda a teologia bíblica está concentrada na morte e ressurreição de Jesus. É disso que a Bíblia fala. É uma Bíblia totalmente voltada para Cristo, uma Bíblia cristocêntrica, uma palavra cristocêntrica. Tem que haver um ensino cristocêntrico. Só, irmãos, que logo a seguir, dentro da mesma linha da sequência, no verso 47, e que ao mesmo tempo, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a quem? E aqui está, na língua grega, as nações étnicas. Hoje nós temos 24 mil nações étnicas por enquanto. Isso, inclusive, é o dado da ONU. A gente tem 24 mil nações culturais. E isso é para pregar, é para oferecer o perdão para todas estas nações étnicas do mundo. É disso que a Bíblia fala, desse Jesus. Começando de Jerusalém, tá? Irmãos, a gente percebe então que nessa palavra de Jesus, a hermenêutica, o conteúdo da Bíblia, toda ela, é Cristo e a obra missionária. Aí nós temos nossos seminários já há tantos anos, só ensinando academicismo, sem nos despertar para essa verdade bíblica, que a função de um seminário é ensinar a parte teológica bíblica concentrada em Cristo, especialmente, e a partir disso é ensinar exatamente o que Cristo representa para as nações. Aí vem exatamente o conteúdo missiológico, missionário dos seminários. Isto é o que deveria acontecer em nossos seminários. Então, irmãos, que bênção, podemos pensar num seminário voltado para a obra missionária. E a gente pode ver na história o que trouxe nosso missionário vendo Ashbel Green Simonton para o Brasil. Sabia que Ashbel Green é o nome do pastor da família, Ashbel Green, né? Era o nome da pastor. Aí a família colocou o nome do pastor, né? Agora do filho, Ashbel Green Simonton. O nome de família é Simonton. E uma família muito nobre, não é uma família de gente de pé rapado, não. Ashbel Green Simonton, o pai dele é contador do Congresso americano. O irmão pastor e o segundo irmão dele é juiz de direito naquela época nos Estados Unidos. O outro era dentista e o quarto irmão dele, professor, e veio e ficou 3 anos no Brasil, morreu aqui por causa de febre amarela e está sepultado na cidade de Vassouras, no estado do Rio. Eu quero ir lá só para conhecer o túmulo dele. Eu encontrei o pastor de Vassouras e disse, está o túmulo lá do irmão de Simonton, aqui em Vassouras. É um interessante em termos de história. Mas, meus irmãos, o que mais trouxe, uma das coisas que fez com que o coração de Simonton fosse despertado para a obra missionária foi a influência do seminário de Princeton, daquela época. Que, na verdade, reverendo, um avivamento aconteceu na Nova Jersey, que é a região, né? Não só nas igrejas presbiterianas, mas batistas, metodistas. E o seminário, o Dr. Charles Rod, o diretor, o reitor do seminário, abalou muito o coração de Simonton num sermão que ele pregou, num culto, vamos dizer, normal do seminário. E aquele culto pregado, cujo sermão foi pregado pelo Dr. Rod, o tema era a igreja mestra dos pagãos. Naquele sermão, o Dr. Charles Rod pregou o seguinte, que Deus não tem outro método, senão a sua igreja para fazer a obra missionária, para salvar os pecadores. E ele pregava e falava, enquanto isso o coração de Simonton foi começando a ficar assim em chamas pela obra missionária.
Aquele culto foi marcante para a vida de Simonton. Onde ele ouviu isto foi lá no seminário, pelo seu reitor. Vocês podem imaginar se todo diretor, o reitor do seminário, se tivesse com esse interesse de pregar sermões assim para despertar seus alunos? Irmão, seria uma bênção, viu, Reverendo Luiz? Eu sei que o senhor tem esse coração, eu já conheço, né? Em casa eu já brinquei, eu gosto muito do Reverendo Luiz, o coração dele tem crescido muito na obra missionária, né? Está muito mais agora do que no passado, a meu ver, né? Se eu estiver julgando errado, Deus tem misericórdia, ore por mim. Mas, Reverendo Luiz abraçou a missionária, isso é uma bênção a sua vida nesse aspecto, né? Então, meus irmãos, algumas coisas muito importantes, de maneira muito prática nessa manhã. Eu queria considerar pensando no despertamento dos seminários. Irmãos, se nossos seminários se transformarem numa teologia missiológica, é claro, nós temos que ter uma missiologia teológica. Missionário não pode ficar tirando. O que missionário vai fazer nos campos? Vai pregar a palavra de Deus. A gente tem algumas agências missionárias aí, eu digo porque eu conheço, é que manda 50 missionários, voltam 30, 35, 40, quase ninguém fica, porque não são preparados. Os missionários da PMT, irmãos, eles não voltam só para fazer seminário como Alexandre, mas é a Cacá. Eles não voltam. Eu estou indo para a África dia 31 de outubro agora. Eu vou para Panamá e Colômbia agora dia 19 e chego na mesma semana eu vou para a África. A gente tem 7 famílias missionárias em Guiné-Bissau. Um deles é o lá de Uberaba, né? Sim, Paulo é uma bênção, né? Irmãos, todo mundo alegre. Eu nunca vi, irmãos, eu visito os campos missionários, eu nunca vi um missionário reclamar da vida porque está no campo missionário. O calor em Guiné-Bissau, na África, é terrível. É muito quente, a África é muito quente. Você vê todo missionário feliz porque está lá. O que eu vejo é pastor reclamar dia e noite. Mas missionário não reclama, só de estar no campo missionário é porque ama o Senhor Jesus e a sua obra. Mas, meus irmãos, a gente vê assim, a necessidade de um bom preparo teológico. Mas o que adianta ficar, eu vou usar a expressão que eu gosto de usar, ficar mascando teologia, só para a gente. É tão bom pensar na eleição, que benção eleição que Deus me deu, né? E os demais estão morrendo lá, né? Eu faço congresso de doutrina reformada, só ficar mascando doutrina, não estou condenando isso não, é muito importante. Mas para que isso, irmão, se isso não se transforma em amor pelos eleitos também que estão condenados nas nações? Que bom a gente pensar em doutrinas bíblicas para os outros, uma vez nós já fomos alcançados também para os outros. Então, com isso, meus irmãos, devemos ter uma missiologia teológica, claro. Todo missionário tem que ser um bom preparo. Sabe por que o Ronaldo Dória é um homem famoso? É o quanto ele é bíblico. Não é só a estratégia que ele tem de alcançar pessoas, não. É o tanto que ele homem prega, é um grande exegeta das Escrituras Sagradas. Eu gosto de ouvir Dória porque ele é bíblico. Então, muito ruim quando se encontra uma pessoa que não tem conteúdo bíblico. Temos que ter uma missiologia teológica. Mas, irmãos, temos que ter uma teologia missionária, uma teologia missiológica. O senhor falou disso ontem aqui, inclusive, né? Claro, meus irmãos, fazer com que a nossa teologia se transforme em salvação para os pecadores. A Bíblia é a história de quê? Da redenção, concordam? Então, irmãos, a Bíblia é a história missionária. E a gente fica longe disso na nossa pregação. E é por isso que às vezes você não tem igreja nem para pastorear. Está cheio de gente aí formada em teologia, não tem igreja, porque não tem conteúdo de pregação, não tem visão para o reino de Deus. Aí você vai dizer, por que não tem campo? É porque Deus não quer te dar campo. Você é tão distante da verdade de Deus que Deus diz, não quer te dar campo mais. Não compensa estar em campo para ficar só recebendo seu salário no final do mês, sem levar meu povo a pensar na obra. Então, irmãos, o seminário precisa ter a sua teologia focada na obra missionária. Como isso acontece, irmãos? Como isso acontece? Eu fico pensando, irmãos, no seminário, eu vou começar com o diretor. Se o diretor tiver o coração missionário, e se ele conduzir, como estão vendo aqui agora, conduzir essa casa para a obra missionária,
E sempre levando como líder o cabeça do seminário para, irmãos, para trabalhar isto continuamente no seminário. Deus vai mudar os nossos seminários. Eu fico pensando, meus irmãos, se cada professor assumisse, sabe, hoje, infelizmente, irmãos, quem fala de missão de seminário é alguém que tem a cadeira. Só quem tem a cadeira de missões. Eu quero, com muita alegria, dizer que o reverendo Renê, eu convivo há muitos anos, é um grande incentivador de missão do seminário. Graças a Deus, Renê. Eu sempre, né, só falta ser canônico para mim. Né? Renê é uma benção, ele não, sabe, ele é uma benção, né? Mas, irmãos, eu fico pensando, se cada professor orasse, por exemplo, na sua aula, pelos campos missionários, cada professor fosse um incentivador de missões. Se cada professor realmente amasse esta obra e na sua teologia, sabe, na sua matéria, sua disciplina, tivesse o foco missiológico, o foco missionário em tudo que ensina, porque é assim que a Bíblia diz. É uma teologia cristocêntrica e uma teologia missionária, segundo Jesus em Lucas 24. Se cada professor assumisse como seu esse ministério de fazer com que tudo que ensine tenha um foco missionário para a salvação dos pecadores, mas isso não é verdade, isso não acontece. Isso não acontece nos seminários. Eu sei que não acontece, nunca aconteceu na minha época e não acontece em nossos seminários. Pois tem gente, sabe por quê, irmãos? Às vezes, no nosso seminário, grande luta, por exemplo, pense, por exemplo, nas reuniões de oração, sabe? Às vezes tem seminários que não gostam de reunião de oração. Isso é porque não tem Jesus nem a obra no coração, por isso você não gosta de reunião de oração. Aqui no nosso seminário, algum tempo passado, me lembro de um hoje, ele é pastor. E quando escreve as coisas, fica tão triste, né? Eu estou pagando para estudar, não para orar. Claro, eu vi isso lá no corredor do seminário. Eu não estou pagando para orar. Estou pagando para estudar aqui nesse seminário. E hoje está na frente da obra aí, né? Irmãos, que tristeza, que tristeza. Mas se cada professor assumisse para si esse coração missionário, para que na sua cadeira ele possa trabalhar uma teologia com foco missionário. Meus irmãos, isso é outro seminário. Isso é outra coisa. As nossas igrejas teriam esse reflexo de ter os seus pastores todos com o coração missionário. Então, cada professor incentivando a conscientização missionária. Cada pessoa conhecendo profundamente os movimentos missionários. Eu fui pregar numa igreja onde o pastor, agora já é jubilado, foi diretor de um seminário. E quando eu fui na igreja, foi me apresentar, diz, aqui temos o reverendo Zé João, ele é missionário da APTN. Quando eu percebo, aquele irmão não conhece nem o nome da nossa agência, a PMT, você imagina o que ele foi no seminário como incentivador da obra. Nem o nome da agência ele sabe. A PTN. Né? Isso é uma vergonha para uma pessoa que é líder de dos movimentos da nossa igreja, o seminário. Né? Então, meus irmãos, eu fico pensando assim, se cada professor do seminário tivesse todas as informações, o que está acontecendo, o que aconteceu no passado, os grandes movimentos missionários, e trazer isto, sabe, toda uma breve meditação, e a gente orar por isso, e louvar a Deus por isso, e o que está acontecendo hoje, não só na nossa PMT, mas nas demais missões que estão acontecendo, trazer isto para a classe, e sempre trazendo informações para que a classe possa viver o dia a dia missionário. Os alunos vão sair do seminário com o coração pegando fogo. E, na verdade, eu estou dando aula no IBEL. Me deram a cadeira de missões. Eu nunca tinha sido professor de missões, sou professor de Bíblia, então sou professor de missões. Mas assim, agora de forma específica, e eu digo para os alunos, eu não estou aqui para dar aula para vocês, eu nem tinha tempo para isso, estou aqui para levar vocês para a PMT ou para a nossa JMN. Estou aqui para levar vocês para o campo missionário. E temos, irmão, a nossa agência hoje tem muitos alunos do IBEL. Eu sou professor também, a Teologia Contemporânea de Missões, lá no CFM, e o último agora, nós temos 5 estudantes do IBEL lá, já em para os campos missionários. E temos vários já se candidatando, não é? E tem sido uma bênção o despertar do nosso Instituto Bíblico lá. Mas eu fico pensando, se cada professor orasse pelos campos missionários para começar as suas aulas, trouxesse informações, sabe, irmãos, estamos vendo isso, olha, a revista da PMT como
um livro lá, sempre o professor sabendo tudo que está acontecendo, a revista JMN, as demais revistas, Missão Portas Abertas e outras também, né? Estão sendo bem, fazendo grande obra. Então, se cada professor fosse um agente do seminário, meu Deus, nós temos alunos cheios de visão missionária, né? Também eu fico pensando, irmãos, o seminário envolver os seus alunos em questões missionárias, em projetos missionários. O próprio seminário ter projetos missionários, não só conferência, mas outros projetos que envolvam os alunos nos campos missionários. O seminário JMC teve uma parceria com a PMT e foi assinado. Não está acontecendo na prática, eu não vejo isso porque eu estou lá dentro, né? Mas depois que o aluno faz o terceiro ano, o aluno pode ir para um campo missionário, ficar lá transcultural, ficar lá mais ou menos um ano e volta e continua o seu curso. Interessante. O Vendagil assinou com a PMT. Eu não vejo na prática isso acontecendo assim de fato, mas é uma iniciativa interessante, né? Envolver os alunos na causa missionária. Eu fico pensando, meus irmãos, também, se os sermões de prova no seminário tivessem um foco missionário, né? Ao pregar os sermões, os alunos, então, pensassem em trabalhar a ideia missionária, os cultos que os professores dirigem, com pregações missionárias, os hinos cantados, como cantamos, revendo esse belo hino aqui, né, que o irmão compôs, essa coisa que mexe com o coração da gente, não é? Eu fico pensando assim, na liturgia, colocar intercessão missionária. Eu fico pensando, meus irmãos, a gente pensar em levantar, por exemplo, no seminário, ofertas missionárias. A gente tem dinheiro para tomar sorvete, tem dinheiro para alguma coisa mais, né? Coisa mais. Na minha época, quando eu estudei no seminário, nem o seminário tinha carro, todo mundo uma pobreza terrível, né? Hoje já temos alunos, tem carro, tem tudo, né? A vida está melhor. E todo mundo pode ofertar para o missionário, todo mundo pode fazer um levante para a missionária, não é? E que bom a gente aprender a ofertar enquanto seminarista. A gente promoveu oficialmente levantamento de ofertas para os campos missionários, para os missionários. A gente também, meus irmãos, a poder formar, quem sabe perceber aqueles que estão entendendo, porque de fato o chamado, irmãos, o irmão André de Missão Portas Abertas fala isso em um dos seus livros, é muito importante. Não tem diferença de chamado. Todo mundo é chamado. Ninguém precisa ficar diante de Deus, ó Deus, quer escutar teu chamado. Como Deus disse, você já escutou. Não vou falar de novo. Todos nós somos chamados. Até o reverendo citou um livro que eu conheço muito, de Johannes Blau, né, a natureza missionária da igreja. Então, é claro que o chamado está na própria natureza da igreja, sim, né? Então, irmãos, a Sofia Miller, que é muito conhecida do pastor Cássio, morou em São Gabriel, pastor, ela chegou a morar lá em São Gabriel, mas naquela região lá, né, a Sofia Miller, então, foi uma bênção, começou no Peru, quando percebeu, estava no Brasil, achando que estava no Peru, né? E ela, segundo Ronaldo Lidório, evangelizou 2 tribos, quase todas estão salvas pelo trabalho de Sofia Miller. Passava a noite na canoa traduzindo Bíblia, e no final da vida dela, um repórter perguntou, uma entrevista que ela permitiu, e foi perguntado a ela, como é que foi seu chamado? Diz, nunca tive chamado, não. Eu li na Bíblia e obedeci a palavra de Deus. É isso mesmo. Todos nós temos o mesmo chamado. O que nós precisamos, irmãos, é de pastores obedecer a Deus, que você é chamado, de seminaristas obedecer a Deus, de crentes obedecer a Deus, porque o chamado é para todos. É claro, como disse o irmão André, no seu livro, Deus pode designar pessoas com funções diferentes dentro do chamado, até de acordo com os dons. O nosso irmão Paulo está lá em Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é um país que tem 70% de crianças. Lá em Gabu tem uma escola dominical que tem 450 alunos, só na escola dominical. A obra está crescendo muito. Sabe? E
O Paulo é formado em educação física, trabalhando na área de futebol, ele leva multidões para estar ao seu lado, ele prega o evangelho para esse povo junto com o esporte. É claro, isso é uma designação, né, reverendo? O dom que Deus deu para o Paulo nessa área de esporte e de lidar com essa área, e o Paulo está pregando o mesmo evangelho, mas dentro desta especificação da sua área, que é futebol, que todo mundo gosta, né? Eu cheguei em Marrocos, no aeroporto. Marrocos é um país assim meio, né? Tem que ter cuidado para entrar em Marrocos. E quando o policial pegou meu passaporte, viu que é brasileiro, falou assim, Ronaldo, eu falei assim, Pelé. E ele dizia Pelé do meu estado. E é interessante que eu passei depois, na volta, o mesmo policial pegou meu passaporte, e até lá, falou assim, eu já vi seu passaporte, né? Eu falei assim, eu falei de Pelé para o senhor, né? Então é interessante, sabe, futebol é um negócio conhecido transculturalmente, né? E alguns missionários nossos trabalham na Índia com o esporte, outros, é benção demais. E Deus são designações diferentes, mas com o mesmo chamado, tá? Então, irmãos, todos os seminários têm chamado, todos os pastores têm chamado, todos os diretores e todos os crentes têm o mesmo chamado. O que nós precisamos é obedecer à palavra de Deus. E o seminário tem que ser esse grande formador da conscientização. Mas o Espírito Santo está muito mais interessado do que a gente quando nós pensamos numa instituição como seminário. O seminário é muito importante. Dr. David Searle, que foi um pastor da Escócia, o Luiz conheceu, ele diz, a época que o diabo mais me atacou foi enquanto estava no seminário. Ele diz, eu nunca senti tão atacado, até para abandonar Deus, como enquanto estava no seminário, né? Então eu fico pensando, por que o diabo convence alguns alunos para não orar no seminário? Porque o diabo sabe que alguém que ora é uma arma contra ele. O diabo não pode fazer nada contra o plano de Deus. O diabo não pode tirar um crente da salvação. O diabo não pode acabar com a igreja. Mas o diabo pode, ele tem um método que é de tentar neutralizar pessoas que vão ser bênção para Deus. E se uma pessoa quiser pensar em neutralização, é só pensar em alguém que não ora, não tem tempo para Deus, é mais um acadêmico. É mais um acadêmico do seminário. Essas pessoas são alvos do diabo, porque o diabo sabe que elas não vão causar nenhuma influência na obra. Então o diabo tenta tirar a pessoa da rendição. É claro, muitas coisas justas. Eu tenho muita tarefa, né, eu tenho que dar descansado. Tudo que o diabo faz tem uma desculpa de coisa justa, né? O diabo é terrível. Mas, meus irmãos, fui pensando então, a gente pensar no seminário como um formador de opinião, o seminário como uma grande agência de preparo, de pregação, de ensino, sabe, na sua teologia para os campos missionários. Então, uma coisa importante também no seminário é pensar aqueles que já têm se definido que querem ir para o campo missionário. O seminário tentar agenciar reuniões com essa gente, começar a trabalhar na sua vocação de um grupo específico. Seria interessante também, né? Reuniões para pessoas que estão já pensando em ir para o campo e começar a trabalhar, até fazer a ponte. Eu acho que se nosso seminário tivesse muita influência missionária, uma teologia totalmente missiológica, nós não precisávamos de CFM. O seminário mesmo prepararia o seu povo. O Princeton não tinha curso de CFM, mas o próprio seminário era o treinamento missionário. Interessante, né? Hoje, por exemplo, eu fui professor de teologia bíblica e sou professor de bíblica há muitos anos. E hoje também sou professor de teologia bíblica e de missões. Eu não sei para que tem que criar um curso de teologia bíblica e um curso de teologia bíblica de missões. Gente, teologia bíblica com foco missiológico já é teologia bíblica de missões. Criar dois cursos é como se teologia bíblica não tivesse nada a ver com missões. Isso é a própria igreja que criou. Mas isso pode ser mudado. A teologia bíblica já tem que ser exatamente uma teologia com foco missiológico. Não precisa ter teologia bíblica de missões. Porque a própria teologia bíblica já é a teologia bíblica de missões, desde que essa teologia seja focada com o coração para o campo missiológico missionário, tá? Isso é muito importante para a igreja, para os nossos seminários, né? E, irmãos,
formar, eu disse aqui, projetos. O próprio seminário tem projetos. É claro, a gente que vive, eu não sei a opinião do Cássio, os demais irmãos que lidam com isso, mas trabalho de impacto em povo transcultural, para mim, não adianta. Nós tivemos agora, eu acompanho o grupo da PMT no estágio transcultural. Eu tenho, inclusive, a conversar com a PMT, falei duramente agora lá, que eu acho que nossos estágios não são transculturais, eu já tenho abordado a PMT sobre isso, né? E vai para fazer BF, outras coisas, que isso não é coisa transcultural, né? Estava entre os caiuás já nesses 2 últimos anos. Então, fazendo trabalho de impacto, o caiuá não estava entendendo nada do que estava falando para ele. Trabalho de impacto, a gente tem que ir para aprender. Eu acho, se o seminário faz um grupo para visitar um campo missionário e lá tentar aprender o que é outra cultura. Cultura é um problema complicado, né, Vendo Cássio? É muito difícil. Você entrar numa cultura, vendo o Walter aqui, ele é Quechua, é claro que a cultura Quechua é diferente. Ele, como Quechua, ele sabe abordar os Quechuas na sua cultura para a evangelização. Mas chegar um brasileiro e levar nosso conceito aqui, claro, o mesmo evangelho, mas com a nossa metodologia, o povo não vai entender, né? Então, uma coisa importante é, quem sabe, nosso seminário pudesse agenciar movimentos para que nós possamos já começar a aprender em alguns campos, visitando campos, grupos, para a gente começar a entender o que é o transculturalismo, o que é um povo pensar de outra forma, né? Interessante. Só de aprender, a gente precisa aprender, né? Estudar as demais culturas para que nós possamos compreender até onde o evangelho é relevante da forma que pregamos aqui ou não. Ou o mesmo evangelho com uma grande relevância, entendendo numa cultura, outra cultura, não é? A outra cultura. A gente tem, pois, na África, muitas culturas que são simplesmente animistas. E o comum, por exemplo, em culturas animistas, é quando a gente fala de Cristo, eles vão entender que eles vão acrescentar esse Jesus ao que eles já creem. Esse chamado sincretismo, né? Mas quando você entende o que a pessoa já crê, e você conhece as Escrituras, você vai começar a derrubar o que a pessoa crê para implantar o evangelho genuíno. Mas não, como eu vou fazer isso, eu não posso compreender, né? Uma pessoa que vai, por exemplo, para Senegal, eu tive Senegal já 3 vezes, tive Senegal agora, inclusive esse ano, né? A força satânica é muito grande no Senegal. Então, uma pessoa, até 50 jovens foram para o Senegal para jejuar, fazer uma visita e jejuar e orar um dia. O líder diz, vocês vão jejuar hoje e vão orar, vão ficar aqui juntos. É tão terrível, irmãos, aquele negócio lá, os alunos todos começaram a dormir, ninguém conseguia orar e ninguém conseguiu ficar sem comer. Então, é um campo específico. Eu fui numa cidade chamada Rufisque, no Senegal, uns 70 quilômetros de Dakar. Uma coisa, irmãos, certas coisas da África, a gente fala assim, não pensa se é pentecostal, não, é porque é lá mesmo, tem que visitar para saber. O diabo bate nas pessoas em Rufisque, que ninguém sai na quinta-feira à noite. É proibido, você vê uma pessoa à noite na rua, porque o diabo bate mesmo, a pessoa apanha até matar. É proibido. Uma coisa que eu não sei como acontece, não me peço explicação, e é exatamente, nossos missionários vivem lá, e gente que saiu de lá testificando, sabe, pessoas se converteram. Eu nunca vi isso. O diabo tem relação sexual com os seus adoradores, eu nunca vi. No Senegal acontece. O diabo tem relação sexual com prisão. Desculpe meu parênteses aqui, mas teve um obreiro que saiu de lá, hoje é pregador no Senegal, um senegalês, e o nosso missionário me contou, o diabo lhe obrigava a ter 4 horas diárias de relação sexual com ele, era uma pessoa que desde a adolescência vinha assim. Vocês imaginam a gente fazer trabalho de impacto de uma cultura dessa, sem entender o que esse povo sofre, qual que é o contexto dessa gente. Nós temos que, quem sabe, o seminário levantar grupos para ir aprender o que é um povo transcultural, quais são os contextos que envolvem a obra missionária. Quem sabe a gente já aprende isso? Não se aprende tudo isso no curso da PMT, CFM, mas na prática, no campo, você ia aprender. É interessante. Isso é muito possível a gente poder
aprender. Irmãos, eu gostaria então de desafiar a todos nós aqui, e quem sabe, meus irmãos, nossos seminários possam passar a ser, não só o nosso aqui, mas em todo o Brasil, e eu creio que estamos num bom começo, a gente pensando numa grande obra, e quem sabe daqui a alguns anos a gente está exportando quase todos os nossos alunos para os campos missionários. Já pensaram, meus irmãos, vamos pensar, formam 20 alunos. É claro que quem vai ser pastor também, é bom lembrar que Deus não vai mandar todo mundo para o campo, é a verdade. Mas se vocês imaginam um pastor, eu vou falar depois sobre isto na outra palestra, mas um pastor com o coração missionário, e ele fazer da sua igreja uma agência missionária para dar suporte àqueles que vão. Eu louvo a Deus por pastores que estão por trás de mim. Eu comprei minha passagem agora, esse dólar de 4 aí, porque essa é a estatística de dólar caindo para 3,96, isso é coisa de dólar comercial. Mas quando você compra dólar turismo, isso é muito acima. Eu comprei minha passagem agora para Senegal e para Panamá e para Colômbia, sabe? Foram mais de 10 mil reais. Com esse dólar alto. Agora, alguém disse, quem paga para você? Diz, são igrejas que estão por trás de mim, pastores com visão. Que bênção. Gente que não vai, mas formam o quartel-general para enviar aqueles que vão. Sabe onde a gente aprende isso? Tinha que ser nos seminários. Tinha que ser nos seminários. Irmãos, Deus nos abençoe, nos ajude a entendermos que o seminário tem um dos papéis mais importantes na obra missionária. Sabe o que quer dizer seminário? Vocês sabem. Seminário, o nome em latim quer dizer sementeira. Nós estamos na época agora, começando chuva, vai ter semeadura. E os plantadores das lavouras, eu vi na região do café, e muita soja e muito milho. E as pessoas escolhem a semente mais cara, melhor, para a grande produção. Seminário sementeira. Vocês imaginem que saindo dos nossos seminários grandes sementes com o coração missionário para pastorear a igreja ou para ir para os campos? Que privilégio, a boa semente que vai fazer produzir excelentes frutos, né? E que bênção. O Espírito Santo está mais interessado do que a gente nesta obra. E Ele quer que nossos seminários sejam mudados com essa nova visão. Amém? Obrigado, Deus abençoe, reverendo Ulisses, e